passando aqui numa semana posterior ao Dia das Mães para deixar um recado para você, mamãe, que ouviu tantos elogios e tanto Feliz Dia das Mães no domingo passado, mas agora eu quero deixar um recado especial no seu coração. Para você, mãe biológica, mãe do coração, mãe espiritual, você que decidiu abraçar a maternidade de alguma forma, mas com um propósito muito firme de fazer a vontade de Deus. Eu quero trazer à memória uma mãe que você conhece muito bem, e eu também, porque a gente ouve muito falar nela. A mãe de Moisés, Joquebede. No tempo que Moisés estava sendo gerado, o faraó trouxe uma ordem que não poderia deixar vivo nenhuma criança do sexo masculino que nascesse naquela época, porque o povo egípcio, o povo de Israel estava crescendo de maneira assim muito grande e se tornando muito forte. Então, o faraó tinha que tomar algumas precauções. Não queria mais que nascesse ou deixasse viver os homens, os meninos nascidos de hebreias. Mas Moisés nasceu e nós sabemos, lá em Êxodo 2 conta toda a história, vale a pena ler. Nós sabemos que Moisés foi protegido pelas parteiras. E ele ficou durante 3 meses ali com Joquebede sendo amamentado. Mas chegou um momento que Joquebede entendeu que ele já estava grande demais para ficar ali e com certeza seria descoberto, porque a criança começa a se desenvolver, a fazer barulhos, então ela sabia que era o tempo de liberar Moisés para um propósito que Deus tinha para a vida dele. Muito bem. Ela fez um cestinho de junco, ela betumou por dentro, por fora, deixou bem vedado e colocou o bebê naquele lugar. Com certeza colocou uma mantinha, alguma coisa que deixasse fofinho. Joquebede não tinha a visão completa do que estava por acontecer. Ela simplesmente entendeu que havia um propósito na vida de Moisés e que Deus cuidaria do seu filho. Ela não teve medo de lançá-lo ao rio e esperar para ver o que ia acontecer. Ela lançou Moisés e salvou a própria vida de Moisés. Mas muito mais que isso, o propósito de Deus não era só salvar a vida do próprio Moisés, mas de um povo todo da escravidão do Egito. Você sabe que o seu filho, a sua filha, nasceu com destino e propósito? E que você está com ele por um tempo para prepará-lo para isso? Assim como Joquebede, vamos ter a visão que Deus quer que nós tenhamos. Esse preparo do cesto, betumar por dentro e por fora, você vai ouvir no vídeo seguinte que a Clarice vai falar. Mas é você preparar o seu filho para aquilo que está por vir. E não tenha medo de lançá-lo ao propósito de Deus, de lançá-lo como flecha na mão do arqueiro ao destino certo que Deus preparou. Deus vai usar a sua vida. Por um tempo, você vai prepará-lo, mas por outro tempo, ele irá e Deus usará a vida dele com propósito e destino. Deus usará os seus filhos como flechas numa geração que precisa de homens e mulheres, moças e moças, garotos e garotas, cheios do Espírito, cheios da palavra. Que o Senhor abençoe a sua vida e vamos continuar amando a Deus grandemente. Eu quero trazer uma palavra que edifique o seu coração no dia de hoje. Quantas vezes a gente é menosprezada pela sociedade? Quantas vezes a gente é cobrada por um posicionamento profissional? Ninguém nunca pergunta pra gente assim, você trabalha com o quê? Eu sou mãe, né? E mãe trabalha com diversas coisas. Mãe educa, mãe cozinha, mãe leva e traz, mãe é psicóloga, mãe dá aconchego, mãe ensina as coisas da emoção. Mãe faz muitas coisas. A sua função como mãe é extremamente importante para a sociedade, apesar de muitas vezes ser menosprezada. E eu quero deixar para você, para o seu coração, 2 versículos da Bíblia que são chaves para você. O primeiro é Mateus 22:37, que diz que você deve amar a Deus acima de todas as coisas, com toda a sua alma, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Nós precisamos viver isso se nós desejamos transmitir isso para as nossas crianças. Eles precisam enxergar isso na nossa vida, que Deus é verdadeiramente o mais importante para você. E o segundo versículo é Provérbios 22:6. Esse você sabe de cor, né? Ensina a criança no caminho que ela deve andar, e ainda quando for velha, não se desviará dele. Nós precisamos adquirir o hábito de nos alimentarmos da palavra de Deus, a ponto de todo o tempo termos algo dela para transmitir para a nossa criança, em toda situação, no levantar, no sentar, no almoçar, no jantar, no dormir,
em qualquer situação que aconteça no caminho, que você possa trazer algo da palavra do Senhor, um ensinamento, uma verdade, um princípio da palavra do Senhor para sua criança. Guarda esses 2 versículos no seu coração e saiba que ser mãe muda uma sociedade, ser mãe muda a vida de uma criança, ser mãe leva a criança a Deus. Exerça essa função com graça e sabedoria, e que o seu coração se sinta pesado diante de tantas tarefas, de tantas coisas que temos para fazer e oferecer para os nossos filhos, mas que o Senhor te fortaleça e te dê graça e sabedoria. Em nome de Jesus, Deus te abençoe.